Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos conduz todos os dias da nossa vida quando deixamos ser conduzidos por ela. Quando nos alimentamos da palavra, ela se torna o alimento sólido, espiritual, tão importante para a nossa vida. Por isso eu convido você a orarmos juntos, orarmos com a palavra para que a palavra de Deus se torne luz na nossa vida. Senhor, nosso Deus, eis-me aqui. Sou teu servo, Senhor. Estou aqui para realizar a tua vontade. Estou aqui para realizar aquilo que é os teus desígnios de paz, de luz e direção para a minha vida. Estou aqui para ouvir, meditar, ruminar a tua palavra, Senhor, para que ela me ensine a viver a cada dia. O que eu imploro é que teu Espírito venha em meu socorro, venha em meu auxílio, dando paz, luz e direção. Eu imploro a tua bênção, a tua misericórdia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração, querido irmão, querida irmã. É gostoso, a palavra de Deus é gostosa a cada dia, mas é gostoso se colocar na presença dele e ele nos falar com a riqueza da palavra. Hoje vamos começar o estudo de mais uma carta de Paulo, agora é a carta à comunidade dos Colossenses. E tem tantos elementos ricos, né? Vamos nos deter naquilo que é o essencial. São 4 capítulos a carta de Paulo aos Colossenses, mas a gente vamos dividi-la de uma forma que a gente possa saborear os elementos que vêm a cada dia, a cada momento no estudo dessa carta, tá? Então, hoje vamos pegar a carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Paulo, logo na introdução, apóstolo do Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis que estão em Colossas. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Sempre interessante as introduções que Paulo faz no início das suas epístolas, das suas cartas. A saudação é sempre dirigida àqueles irmãos daquela comunidade e são tratados e considerados como santos, porque essa é a ação da palavra de Deus em nós. É essa ação que o batismo que nós recebemos opera em nossa vida, nos tornar santos, para que a santidade de Deus esteja resplandecendo em nós. A gente tem dificuldade de achar que nós devemos ser santos, que santo é privilégio para alguns. Santo é nossa obrigação de vida. Santidade é nosso compromisso evangélico com o nosso batismo. Nós damos graças a Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ouvimos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos. Então, vamos já pegar esses dois versículos, né? O versículo 3 e o versículo 4. O primeiro, sempre dar graças a Deus. Essa é a mensagem. Sempre dar graças a Deus nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, Deus que é Pai de todos nós. Orando sempre por vós. Sabe, nós temos que orar uns pelos outros. Os pais oram pelos filhos, o casal ora um pelo outro, nós oramos pelos nossos irmãos, mas a primeira oração é a oração de graças, de agradecimento, de reconhecimento. A gente faz às vezes a primeira oração o desespero. Não, meu irmão, não faça um vespero na sua vida, não faça isso não. Agradeça muito a Deus. A gente hoje escuta muito pouco a gratidão, a gente escuta muito pouco o coração vivendo esse reconhecimento das dádivas de Deus no meio de nós. A família é uma bênção, seus filhos primeiro é uma bênção. Se a gente toma posse da bênção, por maiores que sejam as aflições, as dificuldades,
A bênção vai transformando todas as realidades. Então, agradeça muito a Deus. Seja sempre muito grato. Então, nós damos graças a Deus Pai por vós. Sobretudo, aí diz o versículo 4, por ouvirmos falar da vossa fé no Cristo Jesus e do amor que dedicais a todos os santos, a todos os irmãos. Então, aqui é uma lição, é uma mensagem para nós, que o que nós temos que passar uns para os outros é o zelo, é o amor, é o cuidado, é a ternura, é a amabilidade, que Paulo tratou com tanta propriedade, sobretudo na carta anterior, que foi aos Filipenses. Então, é isso que nós temos que dar como notícia uns aos outros. Eu sei que às vezes a gente dá umas notícias só negativas, né? Somos movidos pelo espírito deste mundo. E o espírito desse mundo é movido pela maledicência, o falar mal, o dizer coisas negativas, o depreciar o irmão, o depreciar a vivência. E aí aquela fé, aquela vivência fraterna se torna a coisa mais azeda do mundo. Porque não nos dedicamos ao amor fraterno, não nos dedicamos, como Paulo aqui está nos lembrando, ao cuidado, na ternura de uns para com os outros. Em razão da esperança que está reservada para vós nos céus, da qual tomastes conhecimento pela palavra da verdade, que é o Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade. Ela chegou a vós como também frutifica e cresce no mundo inteiro, da mesma forma que entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e a conhecestes na verdade. Essa palavra tem produzido frutos, essa palavra tem frutificado, essa palavra tem dado realmente elementos substanciosos para o crescimento na fé. É disso que Paulo está louvando e exaltando os irmãos de Colossos. Foi assim que aprendestes de Epáfras, para nós, que é querido companheiro de serviço e para vós, fiel ministro de Cristo. Aliás, foi ele que nos informou sobre o vosso amor no Espírito. O homem bom é aquele homem que leva a graça do Espírito para outros. Foi isso que Epáfras fez. Não foi só companheiro de Paulo, mas foi fiel ministro do Evangelho, e ele que levava a Paulo o amor no Espírito que os irmãos estavam vivendo naquela comunidade. Ou seja, ele é um comunicador da graça, porque tem um comunicador da desgraça, né? Pessoas que só comunicam coisas ruins, negativas, pessimistas, só comunica o que não edifica. Comunicador da graça, mesmo em meio a tantas penúrias, as comunidades sofreram muito, viu? Mas há aquele que comunica a graça. E por fim, o versículo 9, quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda sabedoria e discernimento espiritual. Primeiro é Paulo orando de forma incessante, sem cessar, sem desanimar, uma grande súplica por essa comunidade. Para quê? Para que ela cresça no conhecimento da vontade de Deus e tenha sabedoria e discernimento espiritual. Você veja que Paulo começou dando graças, depois se animando, e agora orando para que essa comunidade, para que esses irmãos tenham sabedoria e discernimento espiritual. Sabe, meus irmãos, é essencial termos sabedoria para distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus, para termos discernimento espiritual, porque nem tudo que parece ser bom é bom, nem tudo que fala de Deus é de Deus, nem tudo que parece que é louvável. Se não temos discernimento no Espírito, nós levamos muitas vezes o que é carnal como se fosse espiritual. Então é com essa preocupação que Paulo está dirigindo-se aos seus irmãos, pedindo então essa sublime graça do Senhor, para que de fato eles tenham discernimento espiritual na realização daquilo que fazem. Muito bem, vamos dar graças a Deus porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia, e seja conosco agora o nosso querido Padre Antônio Xavier.
Começamos hoje a estudar a carta de São Paulo aos Colossenses. Essa carta ela é muito interessante, especialmente porque uma boa parte dessa carta se encontra dentro da carta aos Efésios. Quase que 70% dos versículos são idênticos, o que nos faz perceber que ou uma carta foi inspirada na outra, ou então foram escritas ali com uma proximidade muito grande. Os temas também são muito próximos, tá? Agora, é interessante que Paulo nunca esteve nessa cidade de Colossos, ou Colossa, como duas formas de se dizer. Por isso, ele mesmo começa dizendo que nunca esteve ali e narra, inclusive, que foi uma das pessoas evangelizadas por ele que esteve lá e que fundou essa comunidade. Mas aqui ele faz questão de dirigir-lhes uma carta, fazendo algumas apreciações que são bem interessantes. Vejam que a carta a Filemon, São Paulo encaminha junto com a carta o próprio servo de Filemon, que se chama Onésimo. No final dessa carta, ele vai estar saudando também Onésimo. Veja como as coisas são tão próximas ali. E aí o que nós temos ali? Uma comunidade que já não faz parte do trabalho de Paulo, mas uma comunidade que é fundada por discípulos de Paulo, como muitas outras acontecerão no futuro, surgirão desta forma, essa aqui é só a primeira. Bem, o assunto da carta é muito interessante, e trata inclusive de uma certa devoção estranha que tinha um tal de anjo aqui, fruto de coisas do judaísmo que misturou-se ali e criou uma fé um pouco esquisita, sabe? De coisas um pouco sobrenaturais, no sentido assim de esotéricas, e que Paulo vai ter que corrigir bastante. Outra coisa que é lembrada por Paulo nessa carta, e nós vamos acompanhar gradativamente, é exatamente o fato de que também era uma comunidade desorganizada a nível de famílias. Todas essas cidades complexas, elas eram bem difíceis. Hoje a cidade de Colossas, aquela que Paulo dirigiu a carta, ela já não mais existe, porque é uma cidade histórica que foi destruída por um terremoto e surgiu uma outra cidadezinha muito próxima. Ela está ali bem pertinho da cidade de Laodiceia, onde no livro do Apocalipse nós também encontramos uma carta, a última das 7 cartas, dirigida especificamente a essa comunidade. Nos faz perceber como que o cristianismo não dependeu só dos apóstolos, surgiu com eles, mas depois nós vamos ter muitos outros evangelizadores que vão fazendo com que as coisas cresçam. Nós somos somente um pontinho no processo de evangelização e de crescimento da vontade de Deus. E é por isso que a gente precisa ser sempre bem humilde, para saber, como lembra a Madre Teresa de Calcutá, que nós somos só uma gota no oceano. Mas o oceano é feito de gotas. Se essa gota não estivesse lá, ela faria falta. Eu te dou graças, meu Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo por todo o teu amor derramado em nossos corações. Eu te dou graças, eu te louvo, eu te bendigo, meu Senhor, pelo teu Espírito que age em nós, pelo teu Espírito que age em todos os irmãos na fé, espalhados por todo o mundo, Senhor, levando com amor a tua palavra, levando com amor o teu Evangelho. Eu te louvo, eu te dou graças, meu Senhor, porque o teu Espírito age em nós, porque o teu Espírito opera em nós. Eu te louvo, eu te dou graças, meu Senhor, por toda a tua ação amorosa no meio de nós. Ao teu nome, Senhor, todo louvor. Ao teu nome, Senhor, toda honra. Ao teu nome, Senhor, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que Deus, no seu infinito amor, guarde o seu coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus o abençoe imensamente. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.